Amém. Vamos abrir o nosso texto em Atos, capítulo 11, verso 26. Prometo para os irmãos que não vou ser demorado, irmãos. Antes da meia-noite a gente vai terminar aqui, se Deus quiser. Louvar a Deus pela vida de cada irmão que está aqui nessa noite. Deus abençoe. A irmã Marilene, irmão Cido, domingo passado não estiveram. Estávamos com saudade de vocês. Viu? Deus abençoe também os meninos, os gêmeos aqui, a família toda completa. Deus abençoe em nome de Jesus, todos os nossos irmãos. Amém. Tem alguns irmãos que não puderam estar aqui, mas louvamos a Deus pela vida deles também. Alguns irmãos estão acompanhando pela live. Deus abençoe os nossos irmãos, que Deus possa abençoá-los grandemente em nome de Jesus. Amém. Diz assim o texto: tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão, muitas pessoas. Em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados de cristãos. Pela primeira vez na cidade de Antioquia, da Psídia, uma cidade onde foi levado a eles o Evangelho de Jesus, assim como um dia o Evangelho também chegou a nós, e foi a primeira vez que eles foram chamados de cristãos. De lá para cá, todas as pessoas que aceitam Jesus como o Senhor da vida e aceitam viver os seus ensinamentos, então são chamados de cristãos. Nós somos cristãos. E eu queria hoje uma palavra simples, um sermão singelo, mas sem deixar de ser importante, lembrar a cada um de nós quem nós somos, qual que é a nossa identidade. Hoje estão falando muito de identidade, mas esse negócio de identidade que tem falado hoje tem ido muito para o lado coach, mas a nossa identidade é Cristo Jesus, o nosso modelo é Jesus, irmãos. Eu chamo a atenção dos irmãos, eu não acho ruim as pessoas trazerem no contexto de igreja novos conhecimentos na área aí empresarial, É muito legal. A igreja também provê reuniões do mundo, ideias e conceitos do mundo corporativo. Legal, muito bom. Mas, irmãos, a igreja de Jesus não pode perder a sua identidade. Conhecimento em relação ao mundo corporativo. Você quer ser, como que é agora? PJ, é assim que fala? Você quer ser PJ, você quer se dar bem relacionado, técnicas de venda, técnicas de relacionamento, oratório, tudo isso é muito bom. Existem cursos na internet, existem outros locais também que possamos ter essas informações, mas a igreja de Jesus, nós não podemos perder a identidade de que aqui, irmãos, nós fazemos todo o nosso esforço a fim de que a nossa vida seja pautada pelos princípios de Cristo Jesus. Nós não fomos chamados para ser parecido com um empresário tal, não somos chamados para parecermos com o coach tal, nós fomos chamados para ficarmos cada dia mais parecidos com Jesus. Porque nós somos cristãos. Essa é a identidade do povo de Deus. Essa é a identidade cristã. Então nós não podemos perder isso de vista. Então, por mais que sejamos tentados, e precisamos crescer mesmo, às vezes a gente vê pela internet, pelas coisas aí, as igrejas virando às vezes show, virando isso, virando aquilo, e os irmãos me conhecem, sabem que eu não tenho dificuldade nenhuma em relação a isso. Não sei porque que os meninos tirou aqui, mas botar umas luzinhas verdes em mim, azul aqui é até legal, eu gosto, não tem problema nenhum. Mas a identidade da igreja é nós lutarmos todos os dias para olharmos para a palavra de Deus, a fim de que a nossa vida, o nosso caráter, seja modelo de Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Pela primeira vez eles lá foram chamados de cristãos. E nós também precisamos ter a identidade de Jesus. Essa semana eu me lembrei de um livro que eu li lá na minha juventude. Tem filme que foi feito
por conta desse livro, que se chama, é uma frase muito sugestiva, o título do livro já vale a pena comprar o livro. O título do livro é assim: Em meus passos, o que faria Jesus? Ou seja, se Jesus estivesse na minha pele, o que ele faria diante dessa situação? Então o livro nos leva a pensarmos assim, não é? Então o Rogério está lá no serviço diante de uma situação, que ele precisa decidir. Então aí ele lembra: se fosse Jesus no meu lugar, o que ele faria? Se fosse Jesus no meu lugar, o que ele pensaria a respeito dessa situação? Aí chega lá na sua casa, no celular, uma fofoca, e você fica com a ponta do dedo queimando para compartilhar. Aí você fala assim: se fosse Jesus, o que ele faria com essa informação? Quando alguém te ofende, quando alguém faz alguma coisa que não é bom para você, você se sente ofendido, magoado, e aí você quer ir para revanche, você pensa um monte de coisa. Ele vai ver, eu vou lá na casa dele, eles não me conhecem, eu vou chutar o balde. E aí nesse momento, quando vem toda essa coisa dentro de você, você precisa parar e pensar: se fosse Jesus no meu lugar, qual que é a postura que ele teria? Qual que é a decisão que ele teria diante dessa situação? E aí é por isso que nós precisamos então ir às Escrituras e investigar Jesus, para conhecer o caráter dele, conhecer como ele reagiu diante de muitas situações, e para que a gente possa então empreender essa característica, essas marcas de Jesus em nós. Isso é ser cristão. É procurar de todas as formas reagir ao mundo e também agir diante do mundo com as características do Cristo. Todos nós devemos procurar, como o apóstolo Paulo nos diz lá em Efésios, nos primeiros capítulos, e principalmente no capítulo número 4, ele fala que nós devemos crescer, nos desenvolver até a estatura de Jesus. Ou seja, Jesus é o nosso modelo, e é por isso que nós devemos chamar de cristãos. A igreja é um lugar para várias coisas, para cantar, para ter muitas coisas, mas sobretudo, e não podemos perder isso de vista, aqui nós devemos falar de Jesus, nós precisamos seguir Jesus, nós precisamos aprender de Jesus, para que nós sejamos conhecidos como cristãos. Eu não quero que a nossa igreja aqui seja conhecida como a igreja do pastor Uman, a igreja não sei o quê, é a igreja de Jesus Cristo. A igreja que tem Jesus como modelo, e assim é que deve ser. Jesus, ele é o nosso modelo, é ele que deve ser exaltado, é ele que deve ser adorado, é ele que deve ser perseguido, é nele que deve estar a nossa fé, é nele que deve estar os nossos olhos, é em Jesus. Jesus é tudo. Ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio e o fim, ele é o fim de toda a nossa força, ele é a finalidade de todo o nosso trabalho, é para que o nome dele seja glorificado e para que em cada um de nós seja impresso a imagem de Jesus em cada um de nós. Esse é o maior objetivo da igreja. Os ministérios é para isso. Os ministérios das crianças, irmãs estão trabalhando lá para que as crianças cresçam, tendo os princípios de Jesus sendo formados dentro delas. Os adolescentes a mesma coisa. As músicas são cantadas a fim de que através das músicas nós possamos amar Jesus, se apaixonar por Jesus e aprender os seus princípios nas nossas vidas. Então a grande identidade que nós devemos ter, identidade é saber quem somos. Quem é que somos? Nós somos cristãos, somos homens e mulheres que perseguimos Jesus por toda a nossa vida. E eu queria usar um outro texto apenas para que a gente complemente isso. O texto que está registrado em Marcos, capítulo 1, por favor, o Léo nos ajude, para que a gente possa levar isso para a nossa casa, né? Esses tempos atrás eu vi uma frase muito interessante que dizia: olha, eu nunca ganho e nunca perco nada, porque na verdade eu não estou competindo, né? Então, como igreja, irmãos, nós também não estamos competindo com nenhuma outra igreja, né? A outra igreja lá é assim, a igreja lá faz isso, a igreja... Irmãos, nós temos uma identidade, nós perseguimos sermos parecidos com Jesus, e é isso que nós
queremos fazer e nós queremos caminhar, tá bom? Não, mas na outra igreja lá, eles pulam, faz reteté, o outro fala em língua, o outro faz isso, por que vocês não fazem assim? Irmãos, a nossa identidade aqui é procurar nas Sagradas Escrituras uma forma de ser cada dia mais parecido com Jesus. Então, se você tiver uma ideia boa para trazer para o pastor, para a igreja, a fim de que a gente possa empreender esforços, a fim de que aquilo possa nos levar a ser mais parecido com Jesus, fazer com que nós estejamos mais perto de Jesus, então vai ser muito bem-vindo essa sua ideia e nós vamos incorporar nos nossos ministérios, tá bom? Então, esse texto aqui, consegue colocar? Marcos capítulo 1, verso 16, desculpa, não falei o versículo, né? O número grandão, ou melhor, o número pequenininho é 1, ou melhor, o número grandão é 1, o número pequenininho é 16. Diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus aqui, caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhes Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Depois 18. Então eles deixaram imediatamente as redes e seguiram Jesus. Verso 19. Pouco mais adiante, viu também Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. 20. E logo os chamou, deixando eles o barco a seu pai Zebedeu com os empregados, seguiram Jesus, seguiram após Jesus. Não, pode voltar para o 16, por favor, obrigado. Primeira coisa que nós queremos extrair desse texto, para que fique marcado no nosso coração, eu queria dizer, irmãos, que Jesus, ele chama pessoas improváveis, pessoas comuns. Então, pastor, o que precisa ser para ser cristão? Tem que ser gente. Nós vivemos um tempo hoje de tanta comparação, não é? Para ser cristão, você tem que ser isso, você tem que, irmão, não tem que ser nada. Eu fui, no começo do meu ministério, pregar lá na Cordilheira dos Andes para os índios quechuas, uma cultura totalmente diferente. Para vocês terem ideia, nos dias martes, que é terça-feira, eles descem a montanhas com um coelho que eles mataram, com coisas, para poder lá ter uma feira de troca. Aí eles precisam de alguns outros mantimentos, um troca com o outro porque não tem dinheiro. Ainda vivemos períodos assim aqui perto do Brasil. Eu lembro que naquela época, quando eu fui fazer missões lá, eu tinha lido os livros que o R.R. Soares vende, de um teólogo americano, que é o pai da teologia da prosperidade, né? E Kennedy Reagan. E Kennedy Reagan, ele trabalhava aquele negócio de fé, né? O R.R. Soares gosta de trabalhar essa ideia de que você tem que confirmar e o milagre vem e tal, e vem mesmo, viu, irmãos? Mas eu estava nessa pegada, né? E aí eu cheguei lá e é interessante que em outros contextos diferentes daqueles que nós estamos acostumados, algumas coisas que para a gente faz muito sentido, em outro lugar não faz. Eu cheguei lá, Rogério, querendo pregar para os irmãos que Deus prospera, que Deus... E para eles não quer que prospera, porque prosperidade dá muito trabalho, eles querem tranquilo. Que Deus abençoe, Deus te deu um carro muito lindo. Para que carro? Eles moram em cima da montanha, não dá para andar de carro. Aí eu falei, bom, então o que eu vou orar então? Então, Deus abençoe, sei lá, que pé de banana, carregue de banana, até eles passar mal de tanto comer banana aqui. Tá. O que eu estou querendo trazer para os irmãos, é mexer no nosso coração, que algumas coisas que às vezes faz muito sentido para a gente, irmãos, desejos nossos, faz parte do tempo que vivemos, da nossa cultura, mas isso não significa que Deus não esteja nos abençoando. Então tem pessoas que acham que porque talvez ainda não aconteceu isso ou aquilo, não realizou tal sonho, você ainda não é abençoado. Irmãos, a bênção do Senhor está sobre a sua vida.
O Espírito do Senhor vive em cada um de nós, porque nós cremos em Jesus. Jesus aqui estava caminhando junto ao mar, e ele viu 2 pescadores, pessoas comuns do povo. Foram os primeiros que Jesus chamou para ser os seus apóstolos. Jesus não chamou homens nas universidades, Jesus não foi chamar homens articulados, coaches. Jesus chamou homens simples, comuns. Os cristãos, a característica deles é que eles sejam simples, que eles sejam comuns, que eles sejam pessoas necessitadas. Um pouquinho mais para frente, em Marcos, não precisa colocar, mas em Marcos capítulo 4, nós lemos aqui na quarta-feira, verso 17, diz que ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes, buscar pecadores para o arrependimento. Foi isso que Jesus veio fazer. Uma das características do discípulo de Jesus, ele precisa ter ciência que ele é pecador. Eu me reconheço pecador. Bom, então você já tem mais uma característica de um cristão. E às vezes nós vemos hoje crentes assoberbados pelo fato de professar a fé e carregar uma Bíblia e ter decorado 4, 5 versículos, se acham melhores do que os outros. Fala comigo não. Aleluia. O que é isso, irmãos? Jesus nos chamou para termos coração simples, fala fácil, conversar com as pessoas e falar de Jesus de forma tranquila, simples. Se você está falando coisas muito difíceis a respeito de Jesus, provavelmente você está falando coisas erradas dele. Porque o Evangelho de Jesus, crianças entendem, crianças compreendiam o que Jesus falava. O Evangelho de Jesus Cristo é algo para as pessoas comuns, para as pessoas simples. Filosofia e essas coisas todas, eu também já li todos os clássicos, mas não tem a ver com Jesus. Não está errado ler, estudar, não somos aqui defensores da ignorância, muito pelo contrário, mas o Evangelho de Jesus não está escondido atrás das palavras persuasivas de sabedoria humana. Paulo fala isso. Mas o Evangelho é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. O Evangelho de Jesus está ao nosso dispor, porque o Evangelho, ele alcança homens comuns, pessoas comuns. As pessoas que se acham um pouquinho mais, elas não estão abertas ao Evangelho, elas não querem o Evangelho. E Jesus nos diz isso. O apóstolo Paulo, por exemplo, diz que o Evangelho está escondido nos vasos de barro, aqueles vasos mais simplesinho, é lá que está o Evangelho. As pessoas soberbas não escolherão Jesus. O Evangelho, ele alcança pessoas comuns, pessoas que se entendem pecadoras e que sabem que precisam da graça de Deus, sabem que necessita da misericórdia do Senhor. Uma vez que nós pretendemos alcançar a salvação pelas nossas próprias atitudes, nós já estamos nos distanciando da cruz. Para que eu possa chegar perto da cruz, eu tenho que ter a ciência de que sozinho eu não consigo, que a minha própria justiça diante da santidade de Deus é trapo de imundícia. Sabe o que é trapo de imundícia? O apóstolo Paulo, quando cita esse texto, é aqueles panos que colocam em cima de feridas de lepra, né? Você fica 3 dias lá em cima da lepra, a hora que você tira aquele negócio, aquilo lá, o apóstolo Paulo está dizendo que é a nossa justiça. Todo o nosso esforço religioso diante de Deus, para Deus aparece aquilo lá. É por isso, irmãos, que nós, por mais que nos esforcemos, jamais conseguiremos alcançar a salvação pelos nossos próprios méritos. O apóstolo Paulo nos diz em Efésios capítulo 2, que nós fomos salvos pela graça, pela cruz. O Evangelho alcança pessoas comuns, pessoas necessitadas de Deus, pessoas que se entendem necessitadas da graça e do amor de Jesus. E para finalizar essa palavra, apenas lembrando quem nós somos em Jesus. Nós somos chamados, nós somos resgatados por Cristo, pelo amor de Deus, pela graça de Deus. E é assim que nós devemos nos comportar, não é? Como homens carentes da graça de Deus, carentes da misericórdia do Senhor.
Então, se você se sentir tentado a se sentir superior ao outro por conta da sua fé, não tem a ver com o evangelho isso. Porque o verdadeiro cristão, ele diz assim, ele pensa assim quando ele vê a fé e vê o outro que não tem fé, ele diz assim: puxa vida, como eu sou agraciado por ter recebido a graça de Deus. Eu estava na mesma condição que ele, mas a graça alcançou. Louvado seja o Senhor. Vê como é diferente? Não é assim: nossa, está vendo? Eu sou crente, não sabe nada de Deus. Não, eu recebi. Louvado seja o Senhor. Por alguma razão da mente de Deus, Ele me alcançou. A graça dele entrou no meu coração, na minha família. Louvado seja o nome do Senhor. Não há, o apóstolo Paulo, se há alguma coisa que eu devo me orgulhar, que eu me orgulhe da cruz de Cristo. O apóstolo Paulo diz: é na cruz que está a nossa vitória, é na cruz que está a nossa diferença. Somos iguais a todos os pecadores. A Bíblia diz que todos pecaram, só os evangélicos que não, todos pecaram e destituídos estávamos da graça de Deus, da glória de Deus, da presença de Deus. Mas por alguma razão, e nós sabemos qual é, o amor de Deus, a Bíblia nos diz em João 3,16 que Ele nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele crê não pereça a morte da eternidade, mas tenha a vida eterna. Esse texto nos ensina que, se fosse para eu extrair pelo menos 3 características, é que o primeiro, para ser discípulo, é necessário ou significa que nós estejamos vivendo com Jesus, na presença de Jesus. O texto ali nos diz que Jesus estava andando no mar da Galileia e viu aqueles homens e chegou perto deles. Louvado seja o Senhor, porque um dia Jesus chegou perto da gente. Nós estávamos lá, na nossa casa, na nossa vida, e Jesus de alguma forma se aproximou da gente. Não houve mérito em nós, não fomos nós que o quisemos, mas foi Ele que nos quis. E como é bom querer estar na presença de Jesus. A característica de um servo de Jesus é querer estar na presença dele. É por isso que quem é de Deus gosta de estar na casa de Deus, gosta de cantar, gosta de estar com as crianças, gosta de estar na presença do Senhor, não é? Tem gente que quer ir para o céu, mas não gosta de vir na igreja. Você vai fazer o que no céu, irmão? Nossa, eu morro de vontade de ir para o céu. Você vai fazer o que no céu? O céu, a gente vai adorar a Deus, vai estar na presença de Jesus. Você não gosta de estar na igreja e quer ir para o céu? Não vai para o céu, não. E quando vem para o céu, parece que não foi batizado na água, foi batizado no vinagre, né? Agora foi. Meu irmão, o Evangelho está na presença de Cristo, na presença de Jesus. Viver com o Senhor, conviver com as diferenças, conviver com as falhas dos nossos irmãos, orar por elas, lidar, saber. Quarta-feira tivemos uma palavra aqui, como lidamos com o pecado do outro, né? Como pecamos com o pecado do outro, quando o pecado do outro nos atinge, como fazemos? O Evangelho de Jesus, a igreja de Jesus é um lugar onde nós estamos na presença de Jesus. Esse é o maior significado que temos de estar junto com o povo de Deus. Ser discípulo significa querer estar na presença de Jesus, conviver com Jesus, conviver com as coisas de Jesus, conviver com a igreja, conviver com as coisas de Deus, não é? Você gosta de estar na presença de Jesus? Todo mundo fala: claro, pastor, aqui você não vai falar, né? Depois de uma dessa. 2, ser discípulo implica em um chamado também para a renúncia. O verso de número... Já estou acabando, irmãos. O verso de número 17, Jesus disse:
Disse-lhes Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente o que estavam fazendo e seguiram Jesus. Quando nós optamos por seguir a Jesus, nós precisamos e devemos naturalmente deixar muitas coisas. Decisões na vida, quando você diz sim para alguma coisa, você está dizendo não para um monte, não é? Por exemplo, quando um casal vai se casar, você quer casar com eles? Sim! Você não está falando só um sim, você está falando não para todas as outras mulheres e para todos os outros homens do mundo. Compreende? Quando você diz sim, você está dizendo não para tudo o resto. E dizer sim para Jesus é dizer não para tudo o resto. Todo o resto das coisas que não são compatíveis com Jesus. Inveja, a maledicência, todos os pecados que não comportam na pessoa de Jesus, não deve estar em nós. Então, o texto diz, olha, Jesus chamou eles, e eles disseram, sim, Jesus, aleluia, glória a Deus, que bênção. Sim, eles disseram sim para Jesus, mas deixaram coisas para trás. Nós precisamos deixar coisas para trás, mágoas, coisas que não faz mais sentido com a vida de Deus. Precisamos deixar para lá e seguirmos a Jesus de todo o nosso coração. A gente consegue fazer isso de um dia para o outro? Não, mas é por isso que nós temos uma vida de treinamento cristão. O apóstolo Paulo fala que a vida cristã é como um corredor, um maratonista, né? Ele vai correndo, vai vencendo. E nós estamos nessa vida em uma maratona. A gente não vence a vida cristã rápido. A vida cristã, ela tem que ser por uma vida inteira. Hoje, o ano de 2023, eu preciso ser mais santo, mais parecido com Jesus do que o ano de 2022. Esse ano nós estamos mais parecidos com Jesus do que o ano passado? Se sim, amém. Louvado seja Deus. Você está compreendendo o que é ser cristão. Ah, pastor, sim, estou melhor do que o ano passado, mas ainda não sou perfeito. Pois bem, Jesus não requereu perfeição de ninguém. Ele requereu que nós estivéssemos em busca de que fôssemos parecidos com Ele. Você está buscando, está crescendo? Ah, pastor, mas no ano de 2021 para 2022, eu cresci muito. Eu não cresci muito do ano passado para cá, amém. Mas você está crescendo? Então continue na caminhada da sua fé. Só não volte para trás. Só não retroaja na sua vida. Deixando as coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo que é Jesus Cristo. Então ser discípulo implica em conviver com Jesus, gostar das coisas de Jesus. Tem gente que quer ser crente, mas não gosta das coisas de Jesus, não gosta das músicas, não gosta de nada de que é Jesus. Você tem que gostar das coisas de Jesus, irmão, senão o céu não vai fazer sentido para você. Não vai fazer sentido. Segundo, ser discípulo implica em ser chamado a uma vida de renúncia. Eu disse sim para Jesus e digo não para tudo aquilo que não diz respeito a Jesus. E por último, para terminar, ser discípulo de Jesus implica independência de Deus. O texto nos diz no verso 19 que eles também, além de Simão e André, mais para frente eles encontram ali, Jesus encontra Tiago e João, que estavam no barco consertando redes. E logo Jesus os chamou. A Bíblia diz que deixando eles o barco e seu pai Zebedeu, deixaram ali, eles tinham uma empresa, tinham empregados, diz o texto, eles eram microempresários, deixando eles no barco, seu pai com os empregados, seguiram a Jesus. Isso demonstra dependência de Deus. Eles abandonaram ali a empresa que dava sustento para eles. Seguiram a Jesus, sabendo que Jesus iria prover todas as coisas. Olha aqui para mim. Se nós somos cristãos, nós precisamos buscar da parte do Senhor termos essas características. Gostarmos de Jesus e da sua presença. Sabermos que a vida cristã é uma vida de renúncia.
E por último, termos a compreensão de que nós somos totalmente dependentes do Senhor. Jesus, Ele vai prover todas as coisas. Imagina, eles estavam lá trabalhando, irmãos, e Jesus fala, vamos embora. A Bíblia diz que eles deixaram tudo e seguiram Jesus. E Jesus nem está pedindo isso para você. Então por que você está preocupado com o dia de amanhã? Por que você está preocupado com a sua família, com o que há de vir, o que há de acontecer? E essas palavras são de Jesus. Por que andais ansiosos? O que há de comer, o que há de beber, o que há de ser do futuro? Basta cada dia o seu mal. Os passarinhos não trabalham, mas o Senhor os dá o alimento todos os dias. As flores não trabalham, não fiam, não sabem costurar, mas elas têm uma roupagem linda. Deus cuida dos pássaros, Deus cuida dos campos, Deus cuida dos animais. Como é que Ele não vai cuidar de você? Disse Jesus. Você que é filho dEle. Jesus está cuidando de você. Que a nossa vida esteja na dependência do Senhor. Todos os dias. Porque nós somos cristãos. Nós não dependemos emocionalmente. As nossas emoções não estão vinculadas, irmãos, às coisas dessa terra. Mas a nossa vida está arraigada e alicerçada em Deus. Em Deus. Deus proverá. Mas como assim? Você não se preocupa? Olha aí. Não, sim, eu estou vendo. Mas você não vai se desesperar, não. Porque minha vida está ancorada em Deus. Deus proverá. Tudo virá do Senhor. Ele vai fazer todas as coisas como lhe apraz. E a vontade do Senhor que se estabelecerá na minha vida é a melhor. Acalma o teu coração. Calma as suas emoções. Confia em Deus. Ah, pastor, que o senhor não sabe lá, hein? O senhor não sabe a doença, o senhor não sabe as finanças. O senhor não compreende, pastor. Não, eu não compreendo, mas Deus compreende. Ele sabe e Ele tem poder para cuidar da sua vida e da vida da sua família. Aquieta o coração. Nós somos do Senhor e o Senhor está cuidando de nós. Amém? Feche os seus olhos. Eu queria chamar o grupo de louvor para a gente cantar. Vamos cantar aquela música última que o Paulo ficou assim no baixo. Achei bonito. Eu gostei. Vamos orar?